Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Nós estamos concluindo essa carta. Hoje é o penúltimo trecho que nós vamos estudar. Domingo que vem nós encerraremos o estudo da carta de Tiago. Tiago é uma carta muito importante para a igreja, pois Tiago escreve justamente para os irmãos que estão dispersos, espalhados por várias cidades ali, daquela região que ele está escrevendo. E sendo esta carta mais uma inspiração do Espírito de Deus, ela então veio a fazer parte do cânon, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E é impressionante como, de fato, ela é atualíssima. O assunto aqui tratado, por exemplo, que nós vamos estudar nesta manhã, é a necessidade de paciência. Vejam, o que mais precisamos ter hoje é paciência, diante de um mundo onde tudo é instantâneo. As pessoas querem que tudo aconteça rapidamente. Eu lembro-me que fui certa vez, logo no início aqui, em Itabaiana, fui tirar uma fotografia ali no fotógrafo, e ele 3x4, e aí fiquei aguardando ele entregar. Aí a moça olhou para mim e disse assim: "O senhor não é daqui, não é?" Eu: "Por quê?" "Não, porque as pessoas daqui geralmente não têm paciência de esperar. As pessoas não gostam de esperar. Elas já querem logo receber logo. Não tem paciência de esperar nem 5 minutos, 10 minutos, já está muito." Quer dizer, é a correria. As pessoas não querem perder tempo com nada, não tem que ter a paciência de esperar por nada. Então, isso foi a fala da moça lá da foto, Então, vejam, é uma coisa que é tendente na natureza humana, a impaciência, a agilidade, não quer esperar. E a impaciência é um fruto do Espírito, que tem como outro nome dado à paciência nas Escrituras, é a longanimidade, que está lá dentro da lista dos frutos do Espírito. A longanimidade é a paciência, é ter aquela expectativa e de esperar mesmo por alguma coisa que há de acontecer. Então, para nós cristãos, para aqueles irmãos que estavam recebendo a carta de Tiago, eles precisavam ter paciência no que diz respeito à vinda de Cristo. Veja como Tiago se dirige àqueles irmãos: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo." Percebem, meus irmãos, a clareza com que Tiago trata o assunto da paciência, os argumentos que Tiago utiliza para focar na paciência e introduzir esse conceito importante na mente e no coração daqueles irmãos. Outra coisa importante, Tiago aqui ele está sendo um pastor no trato para com aqueles irmãos. E ele se dirige com eles com essa expressão que já é conhecida de todos nós, o chamando de irmãos, porque fazem parte da igreja. Ele estava se dirigindo à igreja daquele tempo. Eram irmãos. E, porventura, os irmãos naquele instante estavam certamente impacientes com alguma coisa. Estavam impacientes com a vinda de Cristo, a vinda do Senhor. Vocês sabem que os irmãos lá da igreja primitiva,
esse período bíblico aqui, eles ficavam nessa expectativa, porque Jesus havia ressuscitado. Eis a razão porque nós estamos aqui nesse dia do domingo, o dia da ressurreição de Cristo, foi no domingo pela manhã. Jesus ressuscita, e nesse dia que Jesus ressuscita, chamado o primeiro dia da semana, os irmãos estavam reunidos, os discípulos estavam todos reunidos num determinado lugar, e Jesus vai até eles e conversa com eles, e aí diz a palavra de Deus que a partir daquele dia, a cada 8 dias, os irmãos estavam reunidos. Por isso que ficou na consciência cristã e também na vivência da igreja, este dia é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. E os irmãos então assim o fizeram, e eles viviam na expectativa de que Jesus iria voltar, pois Jesus havia dito isso, prometido isso, né? Quando nós lemos João 14, né, que é o capítulo de despedida de Jesus, ele ali revela que ele iria para o Pai, ia voltar, mas os irmãos não precisavam ter um coração turbado, né, ou ficar perturbado, porque ele iria preparar lugar. Mas ele disse: eu voltarei para vos receber para mim mesmo. Então essa expectativa ficou no coração dos irmãos, de que a cada momento parecia Jesus a voltar. Então eles viviam na expectativa, assim como nós devemos estar hoje. A volta de Cristo é cada dia mais eminente, se aproxima. Então você tem que estar se preparando sim para a volta de Jesus. É a nossa esperança que Jesus volte, porque se Cristo não voltasse, se essa promessa feita por Ele não se concretizasse, nós iríamos ficar aqui num sofrimento, né, terrível, como é as aflições deste mundo, as lutas que enfrentamos. No entanto, ao esperar a volta de Jesus, devemos exercitar a paciência. Não precisa ficar angustiado, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar... E agora, Jesus está demorando muito? Não, não está. O tempo da volta dele, o dia da volta, já está determinado pelo Pai. Mas cabe-nos, enquanto crentes no Senhor Jesus, filhos dele, de Deus, aguardarmos a sua volta com paciência. E é exatamente isso que Tiago está dizendo para aqueles irmãos. Pacientes, sejam irmãos pacientes, pois até a vinda do Senhor. Sejam pacientes. Aí ele vai usar a figura do lavrador. Quem é plantador aqui, quem é agricultor, sabe muito bem. Quando ele planta, quem planta tem que aguardar o tempo certo daquela planta sair, daquela hortaliça sair, de produzir. Ele tem que aguardar com paciência. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele aguarda, tanto que é uma alegria, né? Quando cai uma chuva, o lavrador, olha, choveu. E aí as plantas começam a reagir. Né? Hoje, com uma grande tecnologia que se tem, a irrigação já é automatizada naqueles grandes, né, produtores, mas ainda há aqueles produtores familiares que é ainda no tempo antigo mesmo, de molhar ali a plantinha e aguar para que ela venha produzir o seu fruto. Mas é um exercício de paciência, né? Não é imediato. Você não vai dizer: ó, molhei hoje, amanhã de noite, já quero fruto amanhã. Não. Tem que exercer a paciência para cultivar aquele precioso fruto. Então, isso é uma lição da parte de Deus para nós, de esperarmos, de termos paciência para obter um fruto. Assim como é, na linguagem do autor aqui de Tiago, a ideia da plantação, que era algo muito natural, porque os irmãos, naquele tempo, o trabalho deles era este, era o trabalho agropastoril. O povo de Deus trabalhava na produção, né, de alimentos e na criação de animais. Então, quando Tiago utiliza essa figura, para aqueles irmãos, era a chave para eles compreenderem isso. Ora, vocês que são plantadores, agricultores, lavradores, quando vocês plantam, não aguardam com paciência? A resposta certamente é sim, de fato, é assim mesmo. Então, para eles, fica mais compreensível
entender, ora, se é assim como o Senhor está dizendo, logo, assim o Senhor quer nos ensinar que, com relação à vinda de Cristo, também devemos ser pacientes. Então, Tiago ele pediu a paciência como outra demonstração de sabedoria, né, que provém de Deus. Lembra que o tema da sabedoria é tratado por Tiago na sua carta. E desde então ele vem tratando e vem falando de diversos assuntos, mas sempre mostrando, olha, quando você exerce a paciência, você também está sendo sábio. Você também está demonstrando que Deus tem dado a você sabedoria para ser paciente. Então veja que maravilha é quando você adentra a igreja do Senhor Jesus por um chamado de Deus na sua vida, e você vai aprender, se você outrora, enquanto não era crente, não era paciente, uma vez sendo crente, vai ter que aprender a ser paciente. Então o crente não pode ser aquele que diz assim, olha, eu sou crente, mas eu continuo da mesma forma que eu era antes. Não, uma vez convertido, o Senhor vai e transforma. Há uma transformação de vida, há uma transformação de caráter, de modo que há sempre aquelas instruções bíblicas que dizem assim, olha, se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Né? Se era impaciente, agora seja paciente. Até mesmo porque, uma vez que você é salvo pela graça de Deus, é gerado em você, em seu coração, uma coisa chamada fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22 em diante. E qual é, né, o fruto do Espírito? A lista é, vamos dizer de cor, né? Amor, o que mais? Benignidade, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Aí ele diz, contra estas coisas não há lei. Então vejam, o fruto do Espírito significa uma ação do Espírito Santo de Deus no seu coração, e isso aconteceu com todos os crentes de todos os tempos, do passado, do presente e todos que virão ainda pela frente. Todo crente ele tem que entender que do seu coração, da sua alma, tem que fluir um fruto que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Então, a paciência está dentro deste fruto do Espírito. É a longanimidade. Então, você não pode abrir mão disso e dizer assim, olha, eu tento de todo jeito, eu até consigo amar, eu consigo ser manso, eu consigo ser benigno, mas eu não consigo ser longânimo. Não tem como desassociar. É o fruto é uma coisa só. É tanto que o termo lá é o fruto do Espírito. Não são os frutos para você selecionar, vou querer esse aqui não vou querer. É o fruto. É uma coisa só, é um pacote só, é um kit só. Você recebe o Espírito de Deus em você, você é nascido de novo, logo você tem que frutificar. E o fruto vai ter que fluir do seu coração, da sua alma, nas suas atitudes, nas suas falas, na sua mente. Todos esses aspectos da nossa vontade agora vai estar voltado para a produção deste fruto do Espírito. E a paciência está dentre eles. Então, o crente tem que ter paciência. Precisa ter paciência, é uma necessidade. E o Tiago está aqui nos instruindo nesse aspecto, pastoralmente, dizendo assim, sede também pacientes, irmãos, e fortalecei o vosso coração. Está vendo? Com a paciência, com o exercício da paciência, você fortalece o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está próxima. A cada dia se aproxima. E olhe que ele disse isso lá há mais de 2000 anos atrás, né? E até hoje ressoa da mesma maneira. Você e eu não sabemos o dia, mas com certeza a vinda do Senhor está próxima. Cada dia que se passa, a vinda do Senhor está próxima. Se o Senhor não vir logo e a gente partir,
a gente também está próximo de estar com o Senhor. Porque o crente, quando aqui falece, morre, ele imediatamente vai estar com o Senhor. Então, essa proximidade de Cristo que virá é também o alimento de esperança e de fé do crente para estar preparando-se, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Você só tem uma certeza, como eu tenho: ele virá, Jesus virá. E em vindo, como é que ele encontrará? Como é que estará a sua vida? Ele faz essa pergunta. Quando Jesus aqui esteve, ele faz: porventura, quando o Filho do Homem vir, achará fé na terra? Olha que pergunta. Será que as pessoas estarão crendo nele ainda? Isso ele diz no contexto em que a iniquidade se multiplicará. E está se multiplicando a cada dia. E cada vez mais aumentando essa iniquidade, a incredulidade dos homens. Está aumentando. Apesar de aumentar também o número de igrejas, o número de pessoas salvas, há também um aumento enorme de pessoas ímpias, más, a violência crescendo, a maldade crescendo, a ideia de golpear, né? As pessoas gostam de dar golpe uns nos outros, roubar uns aos outros, enganar as pessoas, mentir. Isso as pessoas fazem aí, assustadoramente, e vai se aumentando, se avolumando. Mas dentro de tudo isso está a igreja, os santos, os filhos de Deus, as filhas de Deus, que devem exercitar paciência enquanto aguardam o Senhor, pois Ele está próximo. E no exercício da paciência, aí Tiago diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não vivam a se queixar uns dos outros. Esse negócio de ficar se queixando dos irmãos. Olha, irmão tal, olha, irmão fulano, olha, não se queixem uns dos outros. Sabe por quê? A queixa sempre é aquele motivo, aquele ranço, aquela coisa de causar animosidade, de não criar comunhão, né? A queixa vai quebrar os laços. Esse negócio de ficar se queixando um do outro acaba a harmonia. Então, Tiago vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Quem anda praticando a queixa pressupõe que alguém que vai estar se queixando vai produzir um julgamento. Por exemplo, se no nosso contexto aqui de igreja presbiteriana, né, o nosso código de disciplina, existe uma coisa chamada queixa e denúncia. Então, se alguém faz um dano contra você, contra o irmão, o queixoso, aquele que recebeu o dano, pode fazer uma queixa. Eu vou entregar uma queixa no conselho porque eu sofri um dano, determinado dano. E a queixa daquele irmão vai levar a um juízo, a um julgamento, que é exatamente a questão de gerar uma disciplina. Está vendo? Então, a queixa vai levar a um julgamento. Ou a denúncia. A denúncia é quando você não é você que sofreu o dano, mas você vê que alguém cometeu algo, e aí você faz a denúncia. Então, a denúncia também são esses dois aspectos que são atendidos, né, pelo conselho para prosseguir num tribunal eclesiástico, onde será emitida uma sentença a respeito daquele assunto. Ou a denúncia ou uma queixa. Então, Tiago está instruindo os irmãos que não se queixem, não vivam a se queixar uns dos outros, porque a queixa pressupõe que haverá de ter um julgamento. E ele diz: se vocês não se queixarem uns dos outros, para não serem julgados, que vai ser julgado. E se a queixa não for procedente, aí se vira contra a pessoa. Da mesma forma, a denúncia. Por isso que quando as pessoas fazem, e devem fazer, se tiver algo a dizer, ou queixa ou denúncia, tem que vir assinado com uma testemunha, 2 testemunhas, para que de fato seja levada à frente, porque senão vai se voltar contra aquele que há de se queixar sem a devida razão e, portanto, será julgado. E ele diz: eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Esse versículo, então,
ele reflete aí um sentido urgente da iminente vinda de Cristo. O juiz está às portas. Ele reforça, então, a esperança do Novo Testamento pelo retorno de Jesus, o qual virá no final dos tempos. Tiago também ele poderia ter em vista a proximidade radical do julgamento, que espera todas as pessoas, pois todos comparecerão diante do juiz para prestar contas. Então, Tiago ele tem essa expressão bem clara para aqueles irmãos: olha como vocês estão andando, cuidado, não vivam a se queixar uns dos outros, porque vai haver um julgamento, o juiz já está à porta. Nós sabemos que o grande juiz é o próprio Jesus, não é? Jesus veio para salvar o seu povo. Celebramos hoje, não só hoje, mas todos os domingos, essa vinda de Jesus, que veio para salvar o seu povo, que nós denominamos de Natal. Mas Jesus, que já veio e já resolveu essa questão, passou por esse mundo aqui 33 anos, morreu, ressuscitou e foi para o Pai, dizendo que ia voltar. A igreja do Senhor Jesus, então, desde então, está aguardando essa volta de Jesus. Mas ele também já disse que quando voltar, ele virá não para salvar, porque ele já veio fazer isso e já está fazendo, mas virá para julgar. E Jesus vem como juiz de toda a terra. Essa expectativa é a que agora se encontra. Jesus virá para julgar vivos e mortos. E nessa vinda de Jesus para julgar vivos e mortos, a sentença que já está também dada, está muito clara nas Escrituras. Para o crente, para o Filho de Deus, para aquele que crê no Senhor Jesus, a sua volta não vai ser para juízo, mas sim para receber a todos quanto nele creram e dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, para toda boa, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por outro lado, haverá o juízo ou o julgamento, o grande dia do julgamento, daqueles que não creem em Jesus e não vão crer em Jesus. Esses serão, a sentença para estes é: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno. Então, as sentenças já estão determinadas, o juiz também já se sabe quem é Jesus. A igreja está vivendo seus dias aqui na terra, talvez os últimos dias, podemos assim dizer, que foi inaugurado desde lá a descida do Espírito até agora a volta de Jesus, que estamos aguardando. Esse período da história é chamado os últimos dias. Já vivemos os últimos dias. O próprio Tiago falou desse aspecto dos últimos dias, aí na sua carta, aí no versículo 3, né? Ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos em ferrugens, e a sua ferrugem há de se opor por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Ele criticando, né, os ricos avarentos que estavam ali com usura e ganância, falando a respeito disso, ele diz: olha, vocês estão acumulando tesouros nos últimos dias. Os últimos dias é esse período de tempo que a gente já vive, os últimos dias. E nesse período, como é que você deve se portar? Com paciência. Aguardar a volta de Jesus com paciência, porque é certo que o juízo virá. O juiz já está às portas. E ele diz: então, irmãos, para terminar, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Olha, qual é o exemplo que você tem de paciência? Os profetas. E também de sofrimento, os profetas. Passaram por sofrimento. Os cristãos do passado sofreram. Ele diz exemplos aqui dos profetas, mas os cristãos, os filhos de Deus, sofreram ao longo de suas histórias. Então, não é novidade nenhuma para você nem para mim, que como crentes que somos, sofreremos. Sofremos o dano de estar num mundo vil e mau, um mundo caído.
Sofremos a razão de termos sido alcançados pela queda de Adão e, portanto, sofremos em nossas vidas esse processo todo de queda, de sermos pecadores, de adversidade, de dificuldades, de pecados que nos querem tirar do caminho. Sofremos com tudo isso. No entanto, o exemplo bíblico nos dá esperança. Os profetas, é verdade, que sofreram e na paciência também deles, em saber esperar, não é? Eles falaram em nome do Senhor. Ou seja, eles não blasfemaram, eles não se voltaram contra Deus, muito pelo contrário. Sofreram, mas tiveram paciência para saber que eles faziam parte de um grupo seleto, um grupo que o Senhor Deus salvou, pessoas que foram escolhidas de Deus para passar por este mundo, mas eram santos neste mundo. Santos neste mundo, assim como nós somos santos nesse mundo. Eu sei que essa expressão, por vezes, as pessoas ficam meio assim, mas pastor, a gente não é santo. Não é santo no pensamento que se tem por aí, na ideia de que santo é alguém perfeito. Nessa condição, ninguém o é. Só Deus realmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é perfeito. Mas o próprio Deus, como já estudamos no livro de Levítico, carta de Pedro, nos exorta, e tantas outras cartas escritas por Paulo, nos exorta à santidade. O próprio Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu não posso me eximir e dizer: não, eu sou crente, mas não sou santo. Não, porque se eu disser isso, eu estou indo contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é santo. Todo crente é santo, no sentido de alguém que foi separado, consagrado a Deus. Você não pertence mais a este mundo, você pertence ao Senhor, você pertence a Deus. Por isso, você é um santo de Deus. Os profetas foram homens santos de Deus. O povo de Deus no passado foram pessoas santas de Deus. Nós hoje, o povo do Senhor hoje, é o povo santo de Deus. O que foi que Pedro disse na sua carta? Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, não é para ficar cheio de dedo e se escondendo, olha, eu não sou santo. A não ser que, de fato, você não se reveja como uma pessoa convertida. E até eu entendo. Se você realmente não se entende como um convertido, nascido de novo, tudo bem. Aí, realmente, a pessoa não é santa não mesmo. Porque o crente, o convertido, ele é santo. Ele é separado de Deus. E o dever dele é se santificar diariamente, constantemente, e exercitando a paciência. E ele vai dar outro exemplo para finalizar, dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? Temos ouvido. E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, muito claro o Evangelho. Jó é um exemplo que temos de paciência na Bíblia. É tido que essa história de Jó ela é falada por todo canto, até pelo povo aí no secular, né? As pessoas gostam de usar o exemplo de Jó, da paciência de Jó. E Jó sofreu, não é, coisas terríveis na sua vida, perdeu família, perdeu, né, bens, ficou o pó, o caco, cheio de doença. E teve, depois dessa experiência toda de sofrimento, ele pacientemente esperou no Senhor. Teve um momento dali que ele desejou morrer, naquele sofrimento todo. E teve uma hora que a esposa dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó disse: mas mulher, como é que eu vou fazer isso? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que reconhecimento de Jó.
Que exemplo de paciência, de esperar no Senhor, de entender. Talvez ele, a princípio, não compreendeu aquilo que estava acontecendo com ele, mas ele estava firme no Senhor. Esse é o ponto-chave. A perseverança. E a perseverança, ela não escolhe o momento. Só vou perseverar se eu estiver bem de saúde. Eu só vou perseverar se o Senhor me der bens dessa vida, se eu for próspero. Aí eu vou perseverar na fé. Não, muito pelo contrário. Quanto mais passar por situações diversas ou adversas, mais o crente deve perseverar. Esse é um exemplo que temos aqui. Vocês têm ouvido da paciência de Jó e vocês vistes o que fim o Senhor lhe deu. Qual foi o fim que o Senhor deu a Jó? O Senhor restaurou a vida de Jó, a saúde de Jó, a família de Jó, os bens de Jó, tudo foi restaurado. Mas como foi que Jó reagiu no final? Ele disse: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha a experiência deste homem, que com paciência esperou até passar o vale do sofrimento, da sombra da morte, e ele então foi alcançado por misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor sustentou Jó e ele conseguiu, porque ele diz aqui: o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, nós também podemos usufruir dessa grande bênção do Senhor quando nós praticamos a paciência. É necessário para você, para mim, exercitarmos a paciência. Não sejamos tomados pela nossa carne, pela impaciência, pelos frutos da carne. O fruto da carne é assim, é imediatista, é egoísta, é só querer para si, primeiro, depois os outros, não pensa em ninguém. Esse é o fruto da carne. A concupiscência, a corrupção, a soberba, o orgulho, a vaidade, esse é o fruto da carne. Mas o fruto do Espírito, esse sim, dentre eles a longanimidade, a paciência, deve fazer parte da nossa vida. Esperemos no Senhor, confiemos no Senhor, perseveremos no Senhor, e a bênção do Senhor estará sobre nós, a misericórdia do Senhor estará sobre nós, a compaixão do Senhor virá sobre nós. Tenha plena convicção disso. Não esmoreça, não se entristeça, não se frustre. Confie no Senhor que você tem. Confie no Deus que lhe deu a vida. Confie no Deus que lhe deu a salvação. Confie no Deus que tem abençoado você com toda a sorte de bênçãos. O Deus que ensinou para nós as bem-aventuranças, está lá. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que sofrem, porque sempre há de receber do Senhor o socorro, na hora certa, no momento certo. E precisamos então aprender isso, irmãos, e temos aprendido nessa belíssima carta de Tiago sobre esses assuntos tão importantes. Perseverar, sabedoria, paciência, tudo isso é importante, isso molda a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. E se você exercitá-la, certamente você vai se alegrar no Senhor. Certamente vamos ter uma igreja ainda mais vibrante, atuante, entendendo que está passando por esse tempo aqui, mas não podemos deixar de perseverar no Senhor e se alegrar nele, pois Ele tem nos dado a paciência. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Ó Deus eterno, Deus bendito, louvado, exaltado seja o Teu nome. Quão bom, Senhor, e quão maravilhoso é estarmos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nos trazida nesta manhã. E que, de fato, ó Deus, aprendamos a ser pacientes em meio às turbulências da vida, em meio ao sofrimento, em meio a tantas coisas que passamos, mas que não deixemos de perseverar até o fim, pois receberemos do Senhor a bênção e a graça que temos em Ti. Muito obrigado, oramos assim no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.